de vocês no agronegócio, a começar pela Bruna Drummond. Oi, Josi. Obrigada. Uma grande honra estar aqui no programa com todas vocês, Mariana, Fabiola. E acredito que nossas histórias são sempre únicas e são sempre muito importantes, né? A partir da hora que a gente verbaliza, que a gente conta um pouquinho da nossa trajetória, a gente percebe o quanto nós conquistamos, a gente consegue inspirar outras pessoas e a gente consegue também definir qual é o nosso destino, onde a gente quer chegar. E, bom, vou começar contando que eu praticamente nasci no agro. Eu atualmente sou diretora de relacionamento da Agrocria, uma indústria de nutrição animal e sementes para pastagens. A Agrocria é uma indústria familiar que está no mercado há mais de 40 anos. E tendo meu pai como um dos sócios fundadores, nós nascemos praticamente juntos, né? Ainda assim, eu segui caminhos diferentes, tive a liberdade de escolher qual caminho eu queria seguir. Segui então o caminho da área da saúde, fiz graduação em fisioterapia, me especializei em acupuntura, em ventilação mecânica e foi quando então eu despertei os olhos para o agronegócio, né? E foi quando eu resolvi estudar novamente e me capacitar para estar dentro da empresa. Então eu fiz Direito e logo depois que eu concluí o curso de Direito, eu comecei a me especializar e fazer vários cursos dentro da Fundação Dom Cabral. Então eu estou com a Fundação já há quase 7 anos, estão sempre me capacitando para poder estar sempre exercendo algo que possa trazer resultados para a nossa empresa. Fabiola Lino, compartilhe um pouquinho conosco sobre a sua história, sobre a sua trajetória no agronegócio. Boa noite a todas também, muito feliz em estar aqui com vocês, Josi, Bruna, Mariana. Então, vou falar um pouquinho, né, da minha história aí no agronegócio, como que eu entrei, diferente da Bruna, que veio de família, apesar de ter traçado aí um caminho inicial diferente. No meu caso, eu não tinha contato nenhum com o agronegócio. Meus pais vieram da roça, só que eu nasci na cidade. Então, quando eu fui fazer vestibular, que eu fui escolher o curso de graduação, a princípio eu queria biologia, já gostava um pouco dessa área de, né, pensando em animais, plantas, e fui fazer o vestibular, fui me candidatar a uma bolsa, na verdade, e eu tive a opção de fazer a escolha de alguns cursos ali que eu queria. E aí, dentre esses cursos, eu coloquei então a zootecnia. Então eu falo que a zootecnia, ela me escolheu, porque foi, na verdade, aquele curso que eu fui contemplada ali no momento com a bolsa. Então eu entrei na zootecnia sem conhecer nada do agronegócio, sem saber o que o curso realmente fazia. Eu gostei do curso porque eu vi lá produção de alimentos, então aquilo dali me chamou a atenção. E foi onde eu entrei aí efetivamente no agronegócio como estudante de zootecnia. E aí eu fui fazer estágios e tudo mais, acompanhando. Depois eu formei, fui para a pós-graduação, então mestrado, doutorado, e entrei como docente em um curso de ensino superior. E então eu fui caminhando aí dentro do agronegócio, fazendo outras atividades na diretoria aqui da Associação Brasileira de Zootecnistas. E eu também consegui aí começar a empreender, né, com a Lino Consultoria Agropecuária, que na verdade foi um projeto dentro da graduação. Ainda no curso de zootecnia eu tive o contato com uma disciplina chamada empreendedorismo. E aí nessa disciplina eu fiz um plano de negócios da Lino Consultoria Agropecuária. E aí com o tempo foi passando, deixei o projeto de lado e há alguns anos esse projeto então saiu do papel. Então esse é um pouquinho aí da minha história, né, do que eu passei até chegar aí no agronegócio. Linda trajetória, assim como a trajetória da Bruna Drummond. Agora vamos escutar um pouquinho, né, da história da Mariana Machado. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada, Josi, pelo convite. Sempre bom estar ao lado dessas mulheres. E a minha história, ela lembra um pouco a da Fabi, nesse sentido de que a minha família, eu costumo brincar, que quem nasce em Goiás, nasce já com um pezinho no agro, porque ou tem ou conhece alguém que tem fazenda ou trabalha no agronegócio. E a minha família mexia, né, trabalhava com fazenda, com plantação na região ali de Mineiros, mas o meu avô, ele já veio para a cidade, então a minha mãe cresceu na cidade, então eu sou, né, uma terceira geração que já foi criada ali na cidade. Apesar de que aqui em Goiás todo mundo, né, meio que respira um pouco esse universo agro.
Na hora da escolha do curso foi muito parecido. Eu queria fazer biologia porque eu gostava de plantas, eu gostava da área de biológicas, mas não queria ir para a área da saúde. Então eu falei assim, bom, vou fazer biologia. Eu comecei biologia e depois não era bem o que eu queria e eu fui para agronomia. E na agronomia eu me identifiquei já muito com pesquisa, com ciência. Eu fiz estágio em diversas áreas. Depois que eu me formei, eu fiz 2 mestrados, um em fitopatologia, um em melhoramento de plantas. Trabalhei na Embrapa. Então, a minha carreira profissional, ela foi se construindo muito dessa forma, muito ligada à ciência, à tecnologia, à pesquisa, mas sempre voltado para plantas. Então, eu nunca, até um determinado momento, havia me visto como uma mulher empreendedora. E também não me imaginava trabalhando com pecuária. Quando eu me casei, né, meu marido tinha uma fazenda, então, de pecuária, a gente enfrentou esse desafio juntos. Comecei a trabalhar com pecuária naquele momento, após a formação em agronomia, mas sempre trabalhando com pesquisa de plantas. Muito interessante a história dessas mulheres representativas aqui do nosso agronegócio. E a gente ouve muito falar sobre o empoderamento da mulher. E o empoderamento da mulher, ela vai além do que uma simples palavra, né? Ela tem ali princípios que norteiam esse empoderamento. Seja no mercado de trabalho, seja na comunidade, seja até mesmo como liderança e gestora, né? Neste setor. No prisma e na atividade de cada uma de vocês, qual o papel que vocês mais evidenciam e vivem esse empoderamento feminino? Então, eu queria que a Fabiola comentasse um pouquinho ali na questão da sala de aula, ali no consultoria, todas aquelas fases em que ela está ali tendo a oportunidade, né, de empoderar as suas alunas, de empoderar as pessoas que estão ali trabalhando com você e como você tem trabalhado essa temática além do populismo do nome. Então, eu sempre busco apoiar mulheres, então apoiar as minhas alunas, as profissionais que vêm até mim pedindo alguma ajuda, né, algum auxílio, perguntando de cursos, de emprego, seja o que for. Então, eu sempre busco estar ali ajudando e dando informação e fazendo o que eu posso, porque eu acredito que nós, mulheres, precisamos nos apoiar. Mas sempre lembrando da questão que a gente fala muito, né, de pessoas que não só porque são mulheres, mas que também estão capacitadas, habilitadas para executar ali aquelas atividades. Então, uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, que eu deixo isso bem evidente dentro da sala de aula, é que elas estejam preparadas para o mercado, que elas estejam preparadas não só pensando da parte técnica, quanto também no desenvolvimento pessoal. Então, o tempo inteiro eu sigo essa linha aí junto com as alunas e também fora da sala de aula. E eu vejo que a questão aí das mulheres, né, que você citou, eu estou num segmento hoje, assim como a Mariana, na pecuária, que é um segmento predominantemente masculino. Há algum tempo, né, já foi. Hoje nós já temos aí uma inclusão muito maior de mulheres, porque as mulheres já estão vendo que elas podem sim participar desse segmento. E quando nós estamos aqui mostrando isso, eu acredito que entra dentro disso que você falou, Josi. Então, elas estão vendo pessoas, mulheres, que conseguiram estar dentro daquele segmento e elas também podem estar ali. Eu acho que a Mariana tem também muito a contribuir nesse assunto, né, Mariana? Nossa, bastante, assim, eu acho que toda mulher já sofreu, né, de alguma forma, talvez não direta, mas indiretamente. Tem um fato que me marcou bastante e isso faz com que eu aplique até hoje de maneira muito prática o que aconteceu. Então, o que aconteceu? Eu tinha terminado, né, um mestrado nos Estados Unidos, acabei de chegar no Brasil, estava no momento que estava voltando para o Brasil e com várias entrevistas e propostas engatilhadas e eu engravidei. E naquele momento, ninguém mais olhou para mim. Então, o mercado que se mostrou a princípio de portas abertas, naquele momento, ninguém olhou para mim. E foi muito difícil entender que não ia rolar aquele emprego naquele momento. Porque eu estava gestante, depois eu ia ter uma criança pequena. Então, assim, aquilo ficou gravado. Foi doloroso.
E a vida, né, ela toma caminhos que a gente não espera. Como eu não queria ficar parada, aí começa a minha história com o empreendedorismo. Eu não consegui um emprego na área que eu queria, né, que era ciência e pesquisa de plantas. E o Thiago, ele estava começando o desenvolvimento de um software de gestão para pecuária. E eu fui me envolvendo aos poucos, no surgimento da empresa, no lançamento do produto. A gente estava com muita dificuldade no marketing, comecei a me capacitar, a estudar muito, fiz outros 2 cursos na área de marketing, que até então, imagina, não, né, quando eu me formei eu não pensava em trabalhar com marketing, mas ninguém resolvia o nosso problema de marketing, então eu senti essa necessidade de estudar, então me capacitei. Hoje eu sou diretora de marketing, sócia da iRancho, e como que eu coloco essa frustração, né? Como que eu transformo isso? Como que eu posso fazer a diferença na vida de outras mulheres? Na iRancho, 50% do nosso quadro de funcionários é feminino. Não por acaso, a gente se esforça e é difícil contratar profissionais do agro e de tecnologia, porque nós somos uma empresa de tecnologia, é muito difícil contratar mulheres, encontrar mulheres e contratar, e a gente realmente se esforça para manter esse quadro igualitário. E do nosso time, né, de diretores, nós somos 6, 4 são mulheres. Então, e outra prática também que eu me orgulho muito é de acolher grávidas no nosso ambiente de trabalho. Então, o meu braço direito na equipe, ela acabou de sair de licença maternidade e eu me lembro com muita emoção quando ela veio me contar que estava grávida, porque foi aquele momento assim, poxa, agora eu vou poder fazer a diferença, sabe? Eu acolhi ela, falei, imagina, você não precisa, porque ela estava com medo de me dar notícia. Tinha 1 mês que ela tinha entrado na empresa, então foi muito legal, assim, poder... Eu acho que é uma dádiva, é realmente um presente poder ser gestor, mas a gente tem que saber usar isso muito bem. Então, fico muito feliz de poder fazer a diferença nesse sentido para as mulheres que eu tenho a oportunidade de trabalhar. No mesmo sentido, a Bruna Drummond, ela que tem aí um braço extensor de capacitação dentro da empresa dela, sempre tem buscado capacitar as mulheres, né, e dar este espaço para que elas cresçam. Queria que você compartilhasse um pouquinho sobre como você desenvolve essa temática do empoderamento dentro da sua empresa e como tem sido a sua jornada, né? Se você sofreu também, igual as meninas, algum tipo de repúdio ou algum tipo de preconceito ou diante da sua origem já dentro do mercado, se isso foi um pouco mais fácil para você. Josi, o que eu percebo? É que o desafio ele existe em qualquer segmento. A história da mulher no mundo ainda é muito precária, né? Conquistamos pouca coisa, eu acredito. Ainda tem muito a acontecer e a transformar, né? Mas o meu maior desafio não é ser mulher. Meu maior desafio foi conquistar o meu espaço por ser filha do meu pai. Então a gente carrega aquilo, filha do Ricardo, filha do dono. Então é um passo muito delicado, a gente conseguir honrar um legado e ao mesmo tempo contribuir para a construção de tudo que eles fizeram. Principalmente quando eu venho de uma área de capacitação diferente, vinha da área da saúde, né? Eu falei em outros momentos sobre o síndrome do impostor, síndrome da impostora, e o que eu acredito? Muito que a gente tem que desmistificar isso e largar a síndrome da impostora de lado. E o que é a síndrome da impostora, né? É a gente acreditar que nós não somos capazes, não estamos à altura de um cargo e não entregamos o suficiente, não somos merecedoras do nosso espaço. E aí sim, Josi, eu acredito que a maioria das mulheres já vivenciou esse sentimento em algum momento da vida. E para mim foi muito importante abrir mão dele, reconhecer o meu espaço, o meu conhecimento e buscar sempre mais. Então esse espaço para todas as mulheres em todos os segmentos, ele é conquistado através de conhecimento. Hoje eu não sei pontuar qual a porcentagem de mulheres que nós temos dentro da Agrocria, mas temos muitas mulheres, muitas mulheres em cargo de liderança também. E a minha percepção, assim, a pandemia foi muito delicada para todas nós, né? A hora que a gente faz um home office e tem que acolher a nossa família, as nossas expectativas e as expectativas do negócio. E conseguimos desenvolver dentro da Agrocria uma estrutura de acolhimento muito forte,
para que todos nós superássemos esse momento. Voltando e trazendo à tona essa temática, que muito recente, apesar de nós estarmos nesse desafio há quase 2 anos, da pandemia Covid-19. A ONU Mulheres lançou em outubro uma pesquisa inovadora, questionando mulheres, uma a uma, quais foram os desafios que elas enfrentaram diante da pandemia. Mulher empresária, com 3 aspectos principais. Primeiro dela, mudança no comportamento familiar, gestão e liderança na sua empresa. E por último, a questão financeira, que todos nós sofremos esse impacto. Então, eu queria que vocês comentassem aqui, nessa noite de debates, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram na pandemia Covid-19 dentro da seara de atuação de cada uma e quais as oportunidades que advinham da crise. Bruna Drummond. Josi, nós tivemos um grande número de contratações de novos cargos durante a pandemia. É algo que me encanta muito e me orgulha muito de compartilhar no momento em que a gente pensa que com a pandemia a gente teria talvez que fazer uma redução do quadro de colaboradores. Aconteceu com muita gente, né? Exatamente. Muitas empresas. A gente não teve essa redução e a gente ainda teve um aumento desse time e muitas mulheres entraram na empresa nesse momento. E foi muito bacana esse trabalho. A gente conseguiu, junto com o RH, ter um olhar. Criamos um comitê de crise dentro da Agrocria, né? É um comitê de crise para o Covid-19, para tratar todos esses assuntos relacionados ao Covid de uma maneira mais perto, com reuniões no começo diárias e depois semanais, para a gente tratar de perto tudo sobre a empresa, sobre o colaborador, para estar acolhendo ele, de maneira que a gente pudesse dar um suporte individual para as necessidades de cada um desses colaboradores. E eu acho que isso vai ficar, né, Josi? Essa questão dos negócios, das empresas estarem cada dia mais humanizadas. Eu acho que isso é uma mensagem positiva da pandemia, de que o nosso negócio só prospera se as pessoas estiverem bem, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, a gente tem que cuidar das pessoas como um todo. Mariana Machado. A pandemia ela trouxe realmente muitos desafios, mas também muitas oportunidades. O nosso negócio, nós aumentamos muito o número de contratação. Na verdade, se eu não me engano, a empresa mais que dobrou o número de funcionários de janeiro de 2020 até o momento. Todo mundo trabalhando home office até hoje, desde o início da pandemia, porque é uma característica do nosso negócio, né? A gente, como é uma empresa de tecnologia, a gente consegue trabalhar em casa, o que é um grande privilégio. E algo que fez muita diferença, já que nós estávamos distantes fisicamente um do outro, foi implementar ferramentas que permitissem que a gente monitorasse o humor dos nossos funcionários. Então, a gente consegue monitorar o humor da empresa como um todo, segmentar por área, trocar experiências dentro daquela ferramenta e isso ajudou bastante. Então, sempre que a gente vê que aparece um vermelhinho, o humor de alguém não está legal, o gestor liga, tenta entender o que é. Burnout é uma palavra que nunca foi tão escutada, né, quanto durante a pandemia. Então, a gente se preocupa muito nesse sentido. Todo mundo rende mais, as pessoas são mais, né, elas produzem mais quando elas estão bem. E o desafio da pandemia, eu acho que foi justamente perceber isso estando longe dos funcionários. Interessante, desculpa a minha negligência, mas assim, eu queria entender um pouquinho na prática como funciona. É realmente um aparelhinho que coloca ou é uma base de dados que a pessoa preenche? Como é que vocês fazem esse trabalho? É uma ferramenta online, a pessoa se loga todo dia, ela se dá uma nota, ela né, comenta como ela tá, o que ela tá sentindo. Aquilo é anônimo, mas o gestor ele consegue ver ali, tipo, a mudança no gráfico, sabe? Ele consegue acompanhar. Então tem também todo dia... Com a gente falando dessa ferramenta. É muito legal. Eu quero um desconto da ferramenta. Chama-se Feeds. Feeds. F-E-E-D-Z. Feeds. E é uma ferramenta muito bacana quando se está trabalhando à distância, porque
Aí tem um mural de troca de ideias, é gamificado. Então, quanto mais a pessoa usa a ferramenta, ela vai ganhando pontos. E o ponto se transforma em algum prêmio no final do mês. Então, isso estimula a pessoa a realmente colocar para fora, a falar o que ela está sentindo, a ir lá todo dia e cadastrar o humor dela, se ela está bem, se ela está mal, por que ela está bem, por que ela está mal, e responder as perguntas de engajamento da empresa, como que a gente pode melhorar, o que está faltando, o que você mais gosta. Então, é uma ferramenta, assim, que a gente descobriu durante a pandemia por necessidade e é bem bacana. Incrível, adorei a dica. A gente intensificou na agronomia o intervalo, diminuímos o intervalo das pesquisas de clima, mas já não é tão profundo quanto esse daí, para fazer essa percepção aí diária, né, dos sentimentos, da emoção. E é algo que veio à tona. As empresas valorizarem os sentimentos e as emoções porque perceberam que está ligado proporcionalmente à produtividade. A resultado, exatamente. A resultado. Feeds me patrocina. Fabiola, comenta um pouco, compartilha a sua história diante da pandemia Covid-19, seus desafios, as suas oportunidades, né? Tanto aí como você citou anteriormente, que abriu portas e a sua visão empreendedora ali no consultoria, como também na sala de aula, né? Os seus desafios diários com os alunos, que eu acredito que não tenha sido muito fácil. Não. Na verdade, o meu desafio e a minha oportunidade são os mesmos, né? É o digital. Então, na verdade, o digital, ele foi um desafio, mas ele também veio como uma oportunidade. Por quê? Como desafio, exatamente o que a Josi citou, porque como professora nós tivemos que migrar, né, de um sistema de ensino totalmente presencial, onde todo mundo está adaptado a isso a vida inteira, e de repente todos foram para o digital, né, ter que gravar a aula, depois, posteriormente, passamos para a aula ao vivo. E os alunos não estavam adaptados, nós, professores, não estávamos. Então, nós tivemos que, a gente não teve um pré-treinamento, né? Nós tivemos que fazer uma ali, já no meio do jogo, né? Vamos dizer assim, já estava lá acontecendo, nós tínhamos que dar aula, aí tivemos que fazer treinamento de ferramentas para estar utilizando aí nesse momento. Algumas, então, não utilizava antes também, passei a utilizar. Então, foi um desafio muito grande essa adaptação de passar todas as aulas que eram presenciais para um sistema remoto e tentar manter a qualidade, né? Porque a minha maior preocupação com relação às aulas era justamente isso. Como eu vou conseguir ministrar uma aula que os alunos vão compreender o que eu estou falando se eu não estou vendo eles? Nem todo mundo ligava a câmera, né? E como que você, o olho a olho é muito importante, porque olhando para o aluno eu sei se ele está entendendo ou não, né? A gente vê o olhar assustado ou algum gesto que indica. Então foi um desafio muito grande. E esse mesmo desafio foi uma oportunidade, porque a partir desse momento ali da pandemia eu já estava migrando um pouco para o digital, já tinha começado um pouco a trabalhar minhas redes sociais, só que com a pandemia, como intensificar isso daí, eu fui para o digital, comecei a criar bastante conteúdo, até nesse momento, né, Mariana, escrevi alguns textos para o blog da iRancho, da empresa da Mariana, foi um ano muito produtivo, né? Ótimo, excelente. Foi, nós tivemos, né, foram muitos textos, eu não lembro agora a quantidade, mas... Mais de 30. Foram mais de 30 textos lá no blog, e comecei a criar conteúdo também na minha página, e foi aí que eu comecei também a desenvolver algumas atividades com a empresa, né, começar a atender ali alguns clientes, ir para a fazenda, que eu tive aí, coloquei um tempo maior para isso, né, porque a gente agora teve uma mudança aí de tempo em função das aulas estarem no digital. Então, na verdade, tudo que foi desafio também trouxe como benefício, ali, como oportunidade, eu consegui então migrar para o digital e alcançar ali locais que eu não tinha ido antes, né? Então também passei a ministrar palestras para alunos de outros profissionais, de outros estados. Então isso facilitou muito para mim. Então foi um desafio e também uma oportunidade nesse sentido. Uma curiosidade, Fabiola, a questão, por exemplo, das aulas práticas, né, de laboratórios, como que vocês resolveram durante esse período da pandemia? Se postergou ou se vocês tocaram mesmo assim com uma certa restrição? E se você acredita que essa nova transformação digital veio e que hoje nós teremos essa adaptação. E eu queria até entender um pouquinho a crítica de vocês nesse setor, porque hoje a gente vê cursos, inclusive, do agro, né? Então, assim, de zootecnia, veterinária, enfim, EAD.
E aí eu quero entender também de vocês que militam, né, nesta área, qual a percepção de vocês com essa nova formatação deste mercado. Com relação às aulas práticas, no primeiro semestre de 2020, elas foram suspensas, né? Porque estava ali no auge da pandemia e não tinha muita certeza de nada, então elas foram suspensas. Depois, para o final do ano, e agora no início do ano de 2021, as aulas já foram liberadas, as aulas práticas, desde que, né, tinham que cumprir todos os protocolos de distanciamento, quantidade de alunos foi reduzida por sala, então as aulas práticas elas retornaram. E aí a instituição está mantendo todas as aulas práticas, mas seguindo todos os protocolos sanitários que eram exigidos. Nesse sentido, a gente conseguiu. Somente ainda não consegui fazer viagens com as turmas, que eu gostava muito de levar os alunos nas fazendas, passear, para conhecer lugares novos. Então, isso daí a gente ainda não conseguiu retornar, né? Até porque agora eu tenho que colocar eles dentro de um ônibus, tudo fechado, né? Todo mundo junto. E aí a gente ainda não retornou nesse sentido. Com relação à questão do digital, eu penso que, vou falar pelo curso de zootecnia que eu fiz. Ele é um curso que ele não pode ser totalmente EAD, na minha percepção. É um curso que tem muita prática. Nós precisamos ali estar executando, fazendo aulas práticas, e eu não vejo como um curso 100% EAD. Então, para mim, né, como estudante, eu não gostaria, como profissional, como professora, eu vejo que nós teríamos uma perca muito grande na questão do desempenho dos alunos. O que eu vejo? Nós estamos adaptados a fazer aula dessa forma, só que eu não acredito ainda que o aproveitamento dessas aulas, ele está num nível muito bom. Não tenho como medir isso, né? Eu não sei, talvez depois da pandemia a gente consiga avaliar, porque nós vamos observar os alunos que formaram, que tiveram, né, passaram por esse período, mas eu vejo que o aproveitamento ainda do presencial, acredito que seja maior. Mas justamente por quê? Porque nós vivemos a vida inteira acostumados com uma forma de ensino. Eu penso que nós vamos sim agora continuar com tudo no EAD. É algo que não vai mais voltar. Reuniões, né, até cursos, eventos, eu considero que sim, nós vamos passar a ter isso em uma escala bem maior do que nós tínhamos antes. Só que para a gente poder migrar o sistema de ensino para um modelo digital, precisaria de tempo, de estratégia, de ferramentas, coisa que nós não tivemos nesse período. Nós adaptamos para uma pandemia. Então eu vejo assim que para ter um aproveitamento maior aí dos conteúdos pelos alunos, a gente vai precisar melhorar um pouquinho mais. E aí, depois da pandemia, com certeza a gente consegue avaliar e ver como, agora sim, trabalhar com o remoto, com o sistema híbrido, né, que eu acredito que vai fazer aí mais sucesso, né, uma parte online, uma parte ali presencial, e a gente consegue organizar isso melhor. Essa é a minha visão. Querem comentar, meninas? Eu gostaria de comentar. Eu realmente compartilho dessa mesma visão da Fabiola. Eu fiz agronomia e era um curso integral. Eu passava aproximadamente 8 horas por dia dentro da faculdade durante 5 anos. Então, como traduzir isso para o EAD? E indo além da questão da grade curricular, o que se pede em relação ao aproveitamento, eu acho que nada substitui o presencial, o contato com outras pessoas, essa troca de experiência. No corredor ali, você vai tomar água, você vai tomar um café na faculdade, você conhece gente nova, você troca uma ideia com colegas, você conversa com o professor, você, né, pode até arrumar um estágio ali numa hora que você não estava esperando. Então, isso é preciosíssimo e o EAD não consegue entregar. Falou certíssimo. E eu comungo dessa ideia, eu acredito que a Bruna também, né? Da saúde e a mesma experiência de vocês, não tem como eu aprender no EAD, né, sobre estar dentro de um laboratório de anatomia ou dentro de um hospital cuidando de um paciente. Não tem como, assim como eu vejo também a área técnica, é preciso esse contato, né? Mas eu acho muito grandioso a gente ter a oportunidade do híbrido. É muito grandioso porque facilita muito a vida da gente. A gente ter a oportunidade de assistir algumas aulas remotamente, de evitar deslocamento, de estar, principalmente quando a gente fala em mulher, de você poder assistir uma aula dentro de casa, com os filhos dormindo,
ou num outro momento, num final de semana, coisas que a gente não tinha antes e que agora a gente sabe que existe com qualidade. Esses conteúdos hoje são ofertados com qualidade e são muito ofertados, né? Nós temos aí uma oferta imensa no mercado de conteúdos de qualidade para qualquer segmento. Então isso é um ponto positivo aí da pandemia e eu torço para que ele continue. Por isso que eu falei, Bruna, que o híbrido, provavelmente nós continuaremos com ele. Então, só que agora a gente vai somente organizar, né, colocar ali de uma forma que atenda cada segmento dentro do que é necessário. Eu também concordo que o híbrido ele pode ajudar, mas desde que ele seja estruturado, né, para isso. Eu concordo com a Mariana, acho que nada substitui um cafezinho no corredor, uma garrafa d'água, uma troca, um network ali, mas tem os pontos positivos da gente poder assistir algo, fazer uma reunião em casa, que facilita muito o dia a dia. Verdade, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Nosso compromisso com a transparência é um sinal de respeito por você. O novo portal da transparência da Câmara de Aparecida está ainda mais prático e informativo. Também houve melhorias nas transmissões das sessões que podem ser acompanhadas ao vivo de qualquer lugar. Acesse câmaradeaparecida.gov.br e saiba mais. Câmara de Aparecida. Em Destaque, apresentado por Dorcas Cristina. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Em Destaque. Um bate-papo descontraído, entrevistados interessantes de alto nível, abordando os fatos mais relevantes do seu dia a dia. E hoje nós vamos falar um tema que toda mulher ama. Em Destaque, domingo às 15 horas. Terça e quinta às 22 horas, aqui na Rede Capital de Comunicação, o seu canal Promessas. Estamos de volta com nossa bancada feminina falando sobre o empreendedorismo no agronegócio. A revista Exame, este mês de novembro, trouxe uma matéria muito importante. De forma inédita, foi realizada uma pesquisa empresarial e companhias com participação feminina na cúpula pontuam melhor em aspectos socioambientais e em governança. Muitos têm falado na sigla ESG. E aqui eu queria direcionar a pergunta primeiramente para a Bruna Drummond. Vocês sabem, a Bruna Drummond, ela tem uma expertise nesta área, ela é palestrante, estará em um congresso falando sobre essa temática. Então, Bruna, eu queria que você explicasse um pouquinho para todos nós a origem dessa sigla ESG, o que significa essa sigla ESG e como implantar a ESG dentro da empresa e como você tem trabalhado essa temática na sua própria empresa. Josi, a ESG nada mais é do que a sustentabilidade, né? Hoje trabalhada nas 3 siglas, ambiente, social e a governança. E a gente teve recentemente a COP26, nós temos a Agenda 2030, tudo isso falando sobre práticas de sustentabilidade. E aí cada segmento pode levar isso para o seu negócio e abordar os temas, desenvolver os temas pertinentes.
O que é importante quando a gente fala de ESG? Ele ganhou muita força com a pandemia, né? É um termo que veio à tona com a pandemia. Por quê? Justamente devido ao fato das pessoas terem ficado aí nessa reclusão, nesse home office, muito se valorizou de todos esses pontos, até que a gente já conversou aqui antes, né? Essa questão social, do ambiente de trabalho, do ambiente externo, né? De como o nosso negócio impacta a natureza. E a gente tem uma questão hoje dos jovens, né? Quem são os jovens que estão assumindo aí cargos de liderança, que estão entrando nas nossas empresas? Essas pessoas têm valores muito ricos dentro delas. E onde elas escolhem, elas já conseguem falar que elas querem trabalhar numa empresa que tem alguma prática de sustentabilidade, que respeite o ambiente, que tenham práticas de ações sociais. Então a gente precisa muito voltar o olhar para tudo isso, dessas práticas de ESG, para a gente estar trazendo no nosso negócio. O que a gente acredita? Que as empresas que quiserem ter perenidade aí no cenário, elas precisam desenvolver e estar implantando isso. E aí a gente às vezes acha que é uma coisa muito longe, muito difícil, e eu estava comentando mais cedo, né, Mariana? Na verdade, se a gente parar e observar o nosso negócio, muitas práticas já são implantadas, a gente já deu start dentro do nosso negócio. O que a gente precisa é alinhar essas práticas no propósito da nossa empresa, na missão do nosso negócio. A hora que a gente faz esse alinhamento do que a gente já faz, do que a gente acredita com a nossa missão, visão e valores, a gente passa por um segundo momento, que é levar isso para os colaboradores. De nada adianta a gente ter uma empresa com todas essas práticas bem definidas, com projetos muito bonitos, se a hora que a gente sai do ambiente de trabalho, a gente não tendo sido capaz de explicar e conquistar o nosso colaborador daquelas práticas, da importância daquilo, ele chegar em casa e fazer algo diferente. Bem simples, como jogar uma casca de banana na rua. Então, a gente não conseguiu levar para ele a importância de práticas sustentáveis. Então, é muito importante que não só pregar aquilo, mas é o casamento das ações com o propósito do nosso negócio e trabalhar todo o nosso time, para que isso seja enraizado na nossa equipe, para que ela se sinta parte desse projeto da empresa também. Bom, eu queria comentar um pouco sobre isso, Josi. Não relacionado à nossa empresa, mas quando fala-se, né, em ESG, eu lembro muito de um projeto que a gente tem que ele vê o lado do pecuarista, né? Então, a pecuária é um setor que vive uma crise muito grave de imagem, né? A gente tem o mundo inteiro culpando a pecuária por prejuízos e danos ambientais. E a gente sabe, nós que somos do setor, a gente sabe que uma minoria suja o nome de uma cadeia inteira. Nós estamos trabalhando, desenvolvendo uma ferramenta que vai ser lançada ano que vem, que é uma ferramenta que dá visibilidade a tudo que o produtor faz certo. Então, é uma ferramenta de rastreabilidade como consequência de uma boa gestão. A gente fez o depósito de patente dessa ferramenta e o que ela faz? Através da gestão com o uso do e-rancho, a gente é capaz de saber tudo o que aconteceu na vida do animal. Desde o nascimento, desde o planejamento do nascimento até a venda desse animal para a indústria, que a indústria também tem um interesse muito forte nessa informação, porque ela é atacada diariamente por não ter informação de onde vem aquela carne que ela está vendendo. Então, capacitar o pecuarista... Isso aí é muito importante, porque a hora que a gente fala de ESG, a gente pensa só em riscos, e na verdade não são só riscos, né? Como a gente vai mitigar e cuidar dos riscos? Não, o ESG também é olhar as oportunidades que o negócio oferece e fortalecer aquilo. E o que você está fazendo é isso. Você viu uma oportunidade e está dando uma voz a essa oportunidade com a sua ferramenta. Então, o pecuarista que já faz tudo certo, né? A gente tem várias práticas, enfim, a pecuária, não preciso nem dizer isso aqui, né? Tem aí a carne carbono neutro, enfim. O Brasil, na verdade, ele é referência em inovação em relação ao meio ambiente, está aí com uma meta, né, muito ousada que foi estabelecida na COP, que é essa redução de 30% da emissão de metano especificamente, mas a gente tem que dar voz ao pecuarista, ele tem que ser capaz de provar, ele tem que provar que o que ele produz é seguro, é sustentável e é de qualidade. Então, até para ele conseguir um crédito, né, isso tudo facilita porque todo mundo quer saber em relação a ESG, quer saber se é sustentável, quer saber se é seguro, e a gente está trabalhando nesse sentido. Eu andei estudando bastante e participei de uma live ontem. E ainda não existe
financiamentos com juros menores para quem tem as práticas implantadas. Mas eles são já é facilitado para quem tem esses projetos implantados no negócio. Então, acredita-se que num futuro breve, já os juros também serão menores para esse público que tem a ESG implantado. A gente acredita nisso também. E pegando a fala da Mariana, quando ela citou a questão do pecuarista, da pecuária ser responsabilizada por algo que na verdade não é, né? É muito importante isso que ela citou, justamente porque hoje nós já temos, como a Bruna também falou, é mais simples do que parece. E na verdade nós já fazemos, só que as pessoas não estão vendo isso daí. Então, o que a Mariana também está lançando vai ser muito importante para o produtor realmente provar o que ele está fazendo. E eu sempre deixo isso bem evidente durante as aulas, porque eu estou formando profissionais. Então, na verdade, os meus alunos, minhas alunas, meus futuros são futuros profissionais que vão para o mercado e eles vão chegar nesse segmento onde eles vão precisar realmente estar provando tudo aquilo dali que está sendo realizado. E eu sempre deixo isso bem evidente, como que a pecuária hoje, né, que é o segmento também que eu atuo, como que a gente faz. Então, nós geramos emprego, renda, né? Trabalhamos de forma ambientalmente correta com o que a Mariana citou da carne carbono neutro, né? Os sistemas integrados. Então, na verdade, nós já temos recuperação de áreas degradadas, nós já temos várias práticas que entram totalmente dentro desse conceito que as empresas estão, preservação de nascentes, tudo. Florestais, integração lavoura, pecuária, floresta. Então, assim, se a gente começar a dar nome aos bois, a gente vai ver o tanto de coisa que a gente já faz. Exatamente, nós já fazemos isso daí, né? As empresas estão se adaptando, o produtor já faz. Só que ninguém tá ali olhando e o produtor ainda não tem isso, né, estruturado, ali pensando no negócio dele, na fazenda como um negócio. Então, eu acho importante a gente deixar isso bem claro, que realmente hoje nós já temos no agronegócio essas práticas. Só que nós precisamos intensificar, organizar e deixar isso mais evidente para que todos que não são do segmento possam então conhecer e entender que a gente realmente está fazendo ali, está produzindo comida de forma sustentável. E é importante a gente mencionar que na COP26 o nosso país foi referência em ciência, tecnologia e inovação, que são os 3 pilares que hoje comandam a cadeia do agronegócio, né? E aí eu tenho uma curiosidade, Fabíola, porque diante do novo acordo, vamos falar assim, dos 30% da redução do gás metano e aí voltado para a parte da pecuária. A Embrapa lançou uma pesquisa e, inclusive, na COP26 ela se manifestou dizendo que haverá uma adaptação, né? Seja no melhoramento ali da alimentação do gado, seja no melhoramento do plantio, na questão também do pasto, seja também na questão da vida útil do gado, que pode ser reduzido. Então, eu queria que você comentasse conosco como é que vai ser feita essa adaptação, né? Porque ela tem que sair da educação, da sala de aula e passar para o campo, né? E como vocês estão trabalhando essa nova formatação, que vai ser uma exigência para todos nós até, acredito que os próximos anos, né? Eu acho que tanto você quanto a Mariana também podem nos auxiliar muito nessa dúvida particularmente que eu tenho. Tudo isso que você citou, Josi, com a questão de reduzir o ciclo produtivo, então da gente ter animais precoces, de melhorar a pastagem, então tanto a implantação, a utilização ali da forragem, são práticas, os sistemas integrados e outros, todas são práticas que nós já estamos aprimorando há muito tempo. Por quê? Porque para ter uma pecuária eficiente e lucrativa, então para que nós possamos produzir bem carne com qualidade e com rentabilidade, nós precisamos de animais precoces, então melhorar a genética, ter animais que a gente vai conseguir, né, produzir, que vão emprenhar mais cedo, fêmeas que vão emprenhar mais cedo, animais que vão ser abatidos precocemente e melhorar a alimentação e as áreas de pastagem. Então, sem fazer isso daí, nós não conseguimos ser eficientes na produção pecuária. Então, o produtor, ele vai implantar tudo isso, por quê? Porque se ele não fizer, ele não consegue se manter na atividade. Então, eu vejo que é muito fácil para a gente poder aplicar todas essas sugestões e a gente até alcançar as metas aí propostas, justamente porque nós precisamos disso
para ter lucro, para produzir bem e para que o produtor possa continuar na atividade pecuária. Isso nós já fazemos. Então, hoje nós temos muitas fazendas que são destaque, que trabalham com seleção genética para precocidade. Então, tem animais, antigamente, tinham animais que demorava 4 anos para poder serem abatidos. Hoje, nós temos animais com menos de 24 meses. Quando a gente reduz o ciclo produtivo, nós reduzimos a produção de metano. Quando nós melhoramos as áreas de pastagem, o capim está pegando carbono. A árvore que nós colocamos no sistema de integração está tirando carbono. E é por isso que nós conseguimos a carne carbono neutro. Então, na verdade, todas essas práticas, elas já estão sendo aprimoradas desde lá da formação acadêmica, né? Então, desde quando eu comecei como professora e desde quando eu era aluna, eu já aprendi isso daí. Só que nós precisamos melhorar ainda mais, porque infelizmente tem fazendas de destaque, temos, mas ainda temos fazendas que precisam melhorar a genética, melhorar o animal e melhorar também as áreas de pastagem. Só que é algo totalmente alcançável e que nós já estamos colocando isso daí em prática há alguns anos e a tendência realmente é aperfeiçoar. E aí as tecnologias como o iRancho, né, lá da Mariana, vem justamente para ajudar, e a nutrição da Bruna. Então, na verdade, aqui nós temos 2 segmentos fundamentais. Aqui, ó. Exatamente. Eu queria comentar sobre isso. Sim, a tecnologia realmente ela vai ser peça-chave para fazer essa gestão de todos esses recursos que estão cada vez mais caros. O pecuarista tem que ser cada vez mais eficiente para ele conseguir, enfim, fazer as coisas como deve ser feito. Mas em relação a essa meta, gente, o Brasil ele é pioneiro, ele é referência em pesquisa, inovação, no agro como um todo. O plantio direto, que foi estabelecido em 1970, na década de 70, foi uma prática que revolucionou a agricultura no Brasil e fora do Brasil. O cerrado não era nada, o cerrado com o uso de tecnologia, olha só como o cerrado é rico, o que a gente planta, o que a gente produz no cerrado. Então, nós, os brasileiros, a gente não tem medo do desafio. Só é preciso um ponto muito importante, que é não deixar a pesquisa de lado. Todas essas práticas, elas vieram como resultado de pesquisa, a maioria delas feitas dentro da Embrapa. Então, investimento em pesquisa no futuro é super importante para a agricultura e a pecuária continuarem evoluindo. E, acima de tudo, eu acho que até a Bruna concorda com isso também, a questão da informação, que eu vejo também que vocês trabalham muito nas redes sociais sobre isso, né? Porque o quanto o Brasil foi taxado na COP26 de forma interna e foi muito pejorativo, né? Acho que todos nós vimos, né? Eu vi mesmo uma imagem de um gado que soltou o punho, parece que o mundo estava explodindo. Então, assim, era uma coisa estrondosa e irreal para o agronegócio. Posso fazer uma consideração rapidinho? Olha o tanto que o pessoal faz postagens e sai disseminando fake news, né? Notícias que são erradas, que eles nem sabem produzir. A pecuária é tida como a vilã por conta do gás metano e eles colocam que é o PUM. Quando, na verdade, não é, gente, porque a maior parte do metano é produzida no rumen, é uma produção natural. Então, na verdade, é o seguinte, qualquer ruminante do planeta está produzindo metano. Lá na Índia, que o boi é sagrado, o boi também está produzindo metano e ele vai continuar. E quando nós produzimos carne, nós diminuímos essa produção. Então, na verdade, nós estamos contribuindo. E aí o pessoal coloca lá o PUM do boi, que na verdade não é, tá? A gente tá errado, não tem. Então, assim, a produção é pequenininha que tá saindo ali e eles ainda vão fazer uma notícia que é totalmente errada. Até o que eles querem lá colocar tá errado. Por isso, tão importante tá desmistificando, né? Todas essas fake news, e a gente tá levando isso para o nosso cliente. Então, a hora que a gente leva conteúdo, como os que você escreve para o nosso cliente, a gente está levando informação de peso, verídica. E ele vai poder fazer as escolhas dele, né? De quem comprar, de qual assessoria ele vai estar contratando, assim como desmistificar a carne vermelha, né? Explicando os benefícios dela para o corpo humano, para a saúde como um todo. Então a informação ela vem aí e a gente tem que aproveitar para levar isso, porque o nosso cliente hoje ele é muito exigente, Josi. Ele é muito exigente e a gente tem que levar esse conteúdo para ele, para que ele faça as escolhas, né? A qual empresa, a qual segmento ele quer pertencer. Eu costumo dizer aqui de forma muito sincera e finalizando este bloco, a
praga do agronegócio é a desinformação. Isso. Então, se atentem. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Em Destaque, apresentado por Dorcas Cristina. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Em Destaque. Um bate-papo descontraído, entrevistados interessantes de alto nível, abordando os fatos mais relevantes do seu dia a dia. E hoje nós vamos falar um tema que toda mulher ama. Em Destaque, domingo às 15 horas. Terça e quinta às 22 horas, aqui na Rede Capital de Comunicação, o seu canal Promessas. Nosso compromisso com a transparência é um sinal de respeito por você. O novo portal da transparência da Câmara de Aparecida está ainda mais prático e informativo. Também houve melhorias nas transmissões das sessões que podem ser acompanhadas ao vivo de qualquer lugar. Acesse câmaradeaparecida.gov.br e saiba mais. Câmara de Aparecida. Debate. Gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem final para todas as mulheres e homens que também estão aqui nos acompanhando e principalmente deixassem as dicas, né, para quem quer iniciar o empreendedorismo no agronegócio, né? O que a mulher precisa fazer para estar à frente, sendo ali empreendedora no ramo do agronegócio. Vou começar pela Bruna. Josi, ela precisa compartilhar, primeiro de tudo, com as pessoas ao redor dela, esse interesse dela, né? Ela tem que verbalizar isso e correr atrás de conteúdo. A partir do momento que os pares dela sabem desse interesse, ela pode ter a oportunidade de contribuir, de estar presente. Então, aproveito isso para convidar todos vocês para o congresso que vai acontecer semana que vem. O congresso é totalmente online, congresso.agro2.com.br. É um congresso onde eu vou ter a grande honra de estar presente perto da nossa ministra Tereza Cristina. Teremos aí também Ronaldo Caiado. Então é um grande momento para você que está iniciando, conhecer um pouco das tendências do agronegócio para 2022. Fabiola Nino. Eu penso que, além do que a Bruna citou, é importante a capacitação. Como professora, não posso deixar de falar. Então, estejam preparadas, né, e também preparados e os homens para o mercado. E essa preparação não é só técnica. Aproveitem lá o congresso que a Bruna vai participar, mas também é importante uma formação pensando em conseguir conversar com as outras pessoas, características de liderança. Tudo isso é importante para que as mulheres possam se inserir cada vez mais nesse mercado, no empreendedorismo. Estimular a liderança, desenvolver liderança é muito importante, e também a questão da autoconfiança, né, que você pode fazer
desde que você esteja capacitada, né, habilitada para executar aquela atividade. E eu deixo também com questão, uma última dica, o network, né? A gente falou bastante nisso aqui. É muito importante essa comunicação. Infelizmente, com a pandemia, nós perdemos um pouco o presencial, só que o digital também nos permite algumas conexões aí por meio das redes sociais, né? Viu lá a Bruna palestrando lá no congresso? Manda uma mensagem para ela pelo Instagram, e tudo isso é fundamental. E aí eu já deixo também aqui o meu Instagram, né? Já que eu citei, Fabiola Lino. Quem quiser me acompanhar, coloco conteúdo lá de pecuária. É isso daí, obrigada. Mariana Machado. Bom, primeiro eu queria terminar realmente agradecendo. Eu gostei muito desse papo e a dica que eu queria deixar, eu acho que a gente nunca é demais, né, dar ênfase realmente na capacitação. Então, mulheres, se capacitem. Se você quer empreender, tem várias redes, né, que facilitam isso, tanto para homens quanto para mulheres, claro. O Sebrae, o Senar, tem os hubs de inovação, tem as aceleradoras. Para mulheres especificamente, eu falo muito sobre a rede de apoio também, porque é super necessário, já que a mulher, muitas vezes, ela desempenha vários papéis, tem dupla jornada, então tenha uma rede de apoio boa. Saiba o que você quer e aonde você quer chegar, tenha muita clareza disso, porque é muito fácil, durante o desenvolvimento de uma ideia, de um negócio, você se perder. Então, sempre tenha clareza disso e se cerque de pessoas boas. Tenha pessoas boas profissionalmente, pessoalmente, e que também pensem diferente de você. Eu acho que isso é muito rico. Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu gosto muito, que ele fala que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, vai nessa. Boa. Obrigada. Que bancada maravilhosa e quanto aprendizado nós tivemos hoje. Sucesso para todas vocês. Continuem sendo referência para todos nós no agronegócio. Você que nos acompanha, gratidão. Te aguardo aqui, próxima quinta-feira, Papo Agro. Fiquem com Deus. Onde tem arroz e feijão Cristal, tem muito mais que arroz e feijão. Tem a pureza reconhecida e admirada por muitas gerações, tem o respeito e a dedicação de milhares de pessoas, tem investimento tecnológico e qualidade inigualável, tem a combinação ideal de nutrientes para a saúde e tem a família reunida à mesa. É muita responsabilidade para esses dois pacotes. Arroz e feijão Cristal, pureza em forma de grãos.